Olá, meu nome é Dove Ravetti, eu sou superintendente de registro de valores imobiliários da CVM, que é a área que cuida das ofertas públicas aqui na autarquia, e estou gravando esse vídeo dentro da Semana de Educação Financeira para falar especificamente do tema de ICOs, de Initial Coin Offerings. Os ICOs, ou Initial Coin Offerings, que numa tradução em português seria ofertas iniciais de moedas, eles representam uma maneira inovadora, uma maneira nova de captação de recursos por empresas, por projetos, para viabilizar suas atividades, e essa captação é feita em troca da emissão de uma moeda, de um coin, um token, melhor dizendo, ou algum tipo de ativo virtual, onde o investidor fica com aquele ativo virtual e ele pode utilizar, dependendo da natureza daquele ativo virtual, para uma série de coisas. Seja como investimento, que vai obter rentabilidade, seja para participar de um ecossistema daquela emissora que está emitindo aqueles tokens, ou seja para participar de um projeto específico. Os ICOs podem ou não estar relacionados à atividade da CVM. Por que isso? A CVM cuida dos valores imobiliários, de acordo com a sua lei de criação, a Lei 6385 de 76. Então, aquelas ofertas que envolverem valores imobiliários, seja em ICO, seja de outras formas, estão sob a competência da CVM. Pode haver ICOs que emitam moedas ou tokens que não representam valores imobiliários. Essas ofertas, apesar de serem ofertas públicas, elas não estão sob a nossa competência, porque aqueles tokens, aquelas moedas, não podem ser caracterizados como os valores imobiliários. Como é que a gente vê isso? Se é um valor imobiliário ou não? Generalizando aqui, moedas que não apresentem nenhuma forma de remuneração aos investidores por si só, geralmente não representam os valores imobiliários. Agora, aquelas moedas, aqueles tokens, onde o investidor, ao entrar no ICO, ele vai adquirir uma participação naquele projeto, naquela companhia, ele vai ter direito a receber uma remuneração, seja em forma de dividendos, em forma de juros, ou algum outro tipo de remuneração, essas moedas podem representar valores imobiliários, então estão sob os auspícios da CVM, e as ofertas de valores imobiliários, em regra, precisam ser registradas. Então a CVM presta muita atenção naquilo que está acontecendo no mercado brasileiro, para verificar se aqueles ICOs que estão sendo trazidos ao mercado, aquilo está sob a nossa competência, precisam de registro de oferta, talvez até de registro de emissor, ou não, ou aquilo está fora da nossa competência. Há vários riscos que podem estar associados a operações de ICOs, com bem outras ofertas de valores imobiliários, mas especificamente aos ICOs, acho que vale mencionar os seguintes riscos. O primeiro deles, talvez o mais temido, é o risco daquilo não ser uma oferta real, mas representar uma fraude, um esquema de pirâmide, um Ponzi scheme. Então os investidores têm que ter bastante atenção e cuidado quando forem abordados em relação a um ICO, para verificar se aquilo é real ou realmente é uma fraude que não tem substância por trás da oferta. Outra questão desses riscos é de que, diferente daquelas ofertas de valores imobiliários tradicionais, dos produtos tradicionais que existem hoje no mercado de valores imobiliários, não há uma existência de suitability, daquela adequação daquele produto ao perfil do investidor, do cliente. Ou seja, os intermediários hoje que existem no ICO, os players que estão fazendo ICOs, eles não têm essa obrigação atualmente de fazer qualquer tipo de análise de suitability. Mais um risco em relação aos ICOs, que eu acho que é comum às demais criptomoedas, é o risco de haver lavagem de dinheiro, de evasão fiscal, de evasão de divisas. Então, isso é uma questão que preocupa bastante as autoridades e que deve preocupar também os investidores nesse tipo de operação. Outra questão em relação aos prestadores de serviços que cercam essas ofertas. Ao contrário das ofertas registradas de valores imobiliários tradicionais, aqui não há prestadores de serviços registrados, e aqueles que existem, os prestadores de serviços relacionados à oferta, muitas vezes eles não têm as obrigações legais e regulamentares que regem as demais ofertas públicas de valores imobiliários. Mas uma questão importante a ser mencionado é em relação ao material publicitário dessas ofertas. Enquanto numa oferta pública de distribuição de valores imobiliários, os materiais publicitários, em regra, são pré-aprovados pela CVM, ou seja, uma linguagem inadequada ao investidor, ela não é passível de acontecer porque aquilo foi
antes verificado pela CVM, aqui não existe esse procedimento. Então, por um ICO, o investidor pode ser acessado com algum material publicitário regular, mais emotivo, que o cative da maneira incorreta para a participação naquela oferta. Mas um risco a ser comentado são os riscos operacionais desses tipos, tanto dos ambientes de negociação desses ICOs, dos tokens, quanto dos próprios ativos virtuais. Ou seja, ainda não está provado que esses ativos não representam riscos operacionais. Podem ser imaginados vários riscos operacionais devido às tecnologias novas que estão sendo implementadas nos ICOs e também nos mercados de negociação desses valores imobiliários. Se for um mercado de negociação de valores imobiliários, eles precisam estar registrados na CVM, e caso não seja um ICO que não represente o valor imobiliário e esteja negociado em algum mercado que não seja registrado pela CVM, tem os riscos de não haver uma autoridade reguladora supervisionando aquele mercado. Então os riscos operacionais são relevantes nesse tipo de oferta, e também os riscos cibernéticos de gestão, de custódia desses ativos virtuais emitidos no ICO. Mais uma questão a ser levantada, importante, é a questão da volatilidade dos preços. O que a gente vem observando aí no mundo afora, não apenas no Brasil, mas no mundo afora, em relação a esses criptoativos, é uma grande volatilidade de preços relacionada às ofertas e demandas, e que, em regra, não estão sendo supervisionados por nenhuma autoridade reguladora. No Brasil, atualmente, não há autoridade reguladora supervisionando as criptomoedas, por exemplo, como o Bitcoin. Então, os ICOs que vão emitir tokens ou outros tipos de moedas virtuais também podem apresentar esses riscos de volatilidade dos seus preços. E um outro risco também combinado em termos a esse de volatilidade é o risco de liquidez. Pode não haver mercado secundário, ou mesmo que haja mercado secundário, a negociação desses ativos pode ser diminuta, de modo que a liquidez, a possibilidade de algum detentor, de algum investidor daquele ativo querer se desfazer daquele ativo sem que isso impacte muito o preço daquela transação, isso pode ser diminuto, isso pode não ser passível de acontecer. E finalmente, eu acho que uma questão importante a ser mencionada também ainda em riscos é os desafios jurídicos que isso representam. As tecnologias, inovações tecnológicas, elas não necessariamente estão abordadas pela nossa legislação tradicional, então isso por si só já representa desafios jurídicos de acontecendo alguma coisa errada, algum problema, de como lidar com esse problema, a quem procurar na esfera administrativa, na esfera judicial, e também como esses ICOs, essa questão da negociação de moedas virtuais, elas muitas vezes são transnacionais, estão acontecendo em ambientes virtuais, na internet, ou seja, que não estão restritos no Brasil, então você pode ter um problema de litigância em relação a algum participante, algum player que não esteja no Brasil, o que dificulta qualquer questão, seja administrativa, seja judicial, questão de indenização, questão de responsabilização. Então eu acho que basicamente esses são os riscos que cercam esse tipo de oferta dos ICOs. Eu tenho várias recomendações para fazer aos investidores que têm algum interesse em participar desse tipo de oferta dos ICOs. Eu acho que a primeira delas é checar no site da CVM se houve algum tipo de registro dessa oferta, ou de dispensa de registro dessa oferta, ou mesmo do emissor, se esse emissor possui registro ou não na CVM. Uma informação que até o presente momento, estamos agora em abril de 2018, até o presente momento, a CVM não deu nenhum registro ou dispensou de registro a nenhuma oferta de ICO. Isso provavelmente ou possivelmente, isso pode mudar no futuro, mas até o presente momento não há. Então, quando o investidor for abordado nesse tipo de oferta, é importante que ele vá ao site da CVM buscar informações sobre aquela oferta, se ela foi dispensada ou não de registro, lembrando que estamos falando só dos ICOs que representam valores imobiliários. Aqueles ICOs, aquelas ofertas de tokens, de moedas virtuais, que não representam valores imobiliários, eles não são passíveis de registro da CVM, eles não estão sob nossa competência, então não vão ser encontrados, obviamente, no site da CVM. Outra recomendação a ser dada é que qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer consulta ou denúncia, venha à CVM, acesse o site da CVM ou pelos outros canais existentes,
procure a CVM para informar daquela oferta, para perguntar a respeito daquela oferta. Estamos à disposição para atender os investidores. E, finalmente, eu acho que uma coisa bastante importante é o investidor, ao ser abordado por uma determinada oferta, de ICO ou não, essa é uma recomendação mais genérica que eu faço, ele analise como é que está sendo aquela abordagem. E ele preste muita atenção, tome muito cuidado com abordagens inadequadas. O que é uma abordagem inadequada de uma oferta pública? É uma promessa de altos retornos com baixo ou nenhum risco. É aquela coisa, você ganhou na loteria, você precisa fazer isso. É um senso de urgência em relação àquela oferta, ou seja, você não pode perder essa oportunidade. Se você não fizer hoje ou não fizer agora, isso você vai perder essa oportunidade. Essa questão de urgência, essa questão de retorno sem risco, isso não é compatível com uma oferta de valores imobiliários e muito provavelmente isso significa que pode estar havendo algum problema naquela oferta, até um indício daquilo ser uma fraude. Então, prestem atenção, por favor, nesse tipo de informação que é trazida na oferta. E também, você é abordado numa oferta de valores imobiliários, vai ao site da CVM e não tem nenhuma informação a respeito daquilo, preste atenção, porque o normal, a regra é realmente haver no site da CVM uma listagem daquelas ofertas registradas ou dispensadas de registro. E, finalmente, questões de abordagem sem uma análise de perfil do investidor, sem uma análise de que se aquele investimento que você está sendo aproximado é adequado a seu perfil, é uma coisa que os investidores devem tomar cuidado. Eles devem estar vendo se a questão da suitability está sendo observada. Tá? Eu acho que essas são as recomendações básicas que eu passaria aos investidores. Eu queria deixar um recado importante em relação aos ICOs e em relação à tecnologia em geral. É muito importante observar, a CVM está atenta às inovações tecnológicas e, mais do que isso, ela fomenta esse tipo de inovação. A tecnologia, ninguém para a tecnologia é a certeza que a gente sabe que vai acontecer no mundo. Né? A tecnologia cada vez evolui mais, isso sem dúvida vai refletir no mercado financeiro, no mercado de capitais, e a CVM atenta a isso, ela está disposta a observar aquilo que está acontecendo e adaptar não só as suas atividades, mas também a adaptar as suas regras, os seus princípios aos novos produtos que estão acontecendo. Porém, isso vai ser feito, sem dúvida, com respeito à segurança dos investidores e à integridade do mercado. Não é o aparecimento de uma nova tecnologia necessariamente vai impactar numa mudança regulatória imediata. A CVM vai fazer isso com cautela, observando o que está acontecendo e certamente isso vai ser observado ao longo do tempo pela CVM. A questão, eu acho que se mostra importante agora é que, atualmente, em relação aos ICOs, os ICOs de valores imobiliários, eles devem obedecer às regras de distribuição de valores imobiliários atualmente existentes na CVM, tanto de distribuição, de oferta pública, quanto de negociação de valores imobiliários. Mas, de novo, a CVM está aberta a novas tecnologias e espera que as novas tecnologias venham facilitar a vida dos investidores, a vida dos empreendedores e o crescimento do mercado brasileiro.